Trabalha numa editora e era nesta secretária que estava sentado na manhã do anúncio público do Prémio Leia. Claro que estava nervoso, eu ainda tinha a mão no bolso, no telemóvel, porque se fosse era por chamada e ainda podia ser, estava nervoso, mas já tinha um bocado desistido. E depois, no meio do nada, lá apareceu um telefonema que eu não sabia de quem era. Estava cheio de medo antes de atender que fosse já numa campanha qualquer, uma coisa nada que ver com aquilo. Mas quando percebi que era o Manuel Alegre, foi uma explosão. Trabalhou neste livro, O Meu Irmão, ao longo dos últimos 3 anos, enquanto terminava o mestrado em estudos portugueses e dava os primeiros passos no mundo do trabalho. A ideia, no entanto, remonta à adolescência. Eu tinha 14, eu dizia que o meu sonho era escrever um romance e houve uma referência do meu pai em Vila Real, Santo António, porque é que não escreves sobre o teu irmão? Não quer alongar-se na história do romance, garantindo, no entanto, que apesar de conhecer bem a realidade de que fala, escreveu uma história de ficção muito diferente da experiência pessoal. É uma história de 2 amores, digamos. Um é um amor fraternal entre o narrador e o irmão, que tem síndrome de Down. E depois há outro amor que se desenrola, que eu não queria muito desenvolver, mas que é um amor de outra natureza, entre esse irmão e, enfim, a namorada dele. Afonso Reis Cabral é trineto de Eça de Queiroz, um dos nomes mais altos da literatura portuguesa. Diz que essa herança não lhe pesa nem lhe aumenta a responsabilidade enquanto escritor. O Eça de Queiroz foi um escritor português realista do século XIX e nós estamos no século XXI. Portanto, é sempre muito complicado fazer a comparação entre a escrita de um escritor atual com a de Eça de Queiroz. Aqui temos o Dom Luís, Dom Afonso. Ângela e Nuno Castelo Branco são irmãos e descendentes de Camilo Castelo Branco. Ela, documentalista e colecionadora de fotografia do século XIX. Ele, consultor na recuperação de património. Guardam memórias boas e menos boas da herança genética do tetravô. Quando se é descendente de um gênio, há sempre o peso também é relativo, depende daquilo que nós queramos fazer com o nome, não é? Como não tenho pretensões a ser escritor, isso facilita-me um bocado a vida. Mas inicialmente nem sequer podia errar uma vírgula, não é? Para mim era sentido como uma represália. Escreves assim, devias saber ombrear o nome do teu bisavô e dizer-me assim umas coisas. Eu era muito miúda e achava aquilo tudo pesado. Mas era um peso que me dava um certo prazer ao mesmo tempo. Dava? Dava. Então porquê? Era o nome da história de Portugal. São vários os descendentes de Camilo Castelo Branco. Estes 2 irmãos descendem de Nuno Camilo, o primeiro filho do escritor com Ana Plácido. Uma história de amor atribulada porque Ana Plácido era casada com Manuel Pinheiro Alves, de quem já tinha um filho. O adultério acabou por resultar em prisão. Foram presos, vão para a cadeia da Relação do Porto. O Camilo, como usufruía de um certo bem-estar social, se assim se pode dizer, até se passeava, a cela dele estava aberta e ele ia visitar a Ana Plácido, portanto a aula das mulheres. Mas o facto é que o Camilo já tinha um certo estatuto e o próprio Dom Pedro V achava um ultraje um homem daquele estar preso na cadeia da Relação do Porto. E depois consegue a absolvição e juntam-se, porque o Manuel Pinheiro Alves pede o divórcio. Guardam, entre outras coisas, fotografias antigas e pouco conhecidas e também relíquias dignas de antiquário. Isto é muito curioso, é um objeto muito curioso, é uma lâmpada, uma lanterna de cabeceira, de pôr ao pé da cama. E esse anel? Este anel, quando da atribuição do título de Visconde ao Camilo, o Camilo lembrou-se de fazer um anel para a mulher, para a Ana Plácida. Então faz este anel, que é de Viscondesa. Mónica Garnel conhece bem os cantos da casa deste Teatro Nacional, onde se estreou há 22 anos, depois de hesitar na escolha da profissão,
muito também por ser neta de Mariana Rei Monteiro e bisneta de Amélia Rei Colasso. Mónica duvidava, mas as avós acreditavam que lhes seguiria os passos. Porque eu brincava muito e a casa da minha bisavó, aquilo era muito giro porque havia imensos fatos, imensas cabeleiras, imensos adereços e proporcionava imensas brincadeiras. Eu estava sempre a vestir-me, a mascarar-me, pronto. E toda a gente achava que se calhar era eu que ia seguir, mas eu dizia, não, eu teatro não, não. Quando se decidiu a experimentar, tinha 17 anos. Falou com a mãe, que lhe disse para falar com a avó. E eu lá me enchi de coragem e fui ter com ela e disse, avó, eu quero ser atriz. E ela, ai meu Deus, ai. Ficou entre o contente e o preocupada, porque pronto, não é uma profissão fácil. A carreira já vai longa e inclui encenação e representação. Das avós recorda os almoços de domingo, onde a importância da família estava acima do lado artístico da profissão. Não penso que tenham sido diferentes de qualquer avós. Quer dizer, nunca as vi como artistas ou pessoas diferentes. Era a minha avó e a minha bisavó e tudo corria na normalidade. Tem orgulho na importância que as avós tiveram para o teatro em Portugal e em português e lamenta o esquecimento generalizado, ainda mais quando são jovens estudantes de teatro que desconhecem estes dois nomes. Mas quem era a tua avó? Eu disse, a minha avó era a Mariana Rei Monteiro. E ela, não sei quem é. Eu, não sabes quem é? Pronto, está bem, então mas e a Amélia Rei Colasso? E ela diz-me, isso não é o nome de uma escola? Rita e Catarina são irmãs, arquitetas e netas de Almada Negreiros. Trabalham num ateliê junto ao espólio do avô, que está atualmente a ser inventariado e colocado online. Além do espólio, são também herdeiras de um apelido que nunca passou despercebido. Toda a época dos estudos, nunca passamos indiferentes, temos sempre um olhar ou com muita expectativa ou não. Não foi de forma consciente, mas tanto eu como a minha irmã tivemos um percurso bastante longo de formação, não só académica, mas profissional, fora de Portugal, em vários países. Depois, a relação com a herança genética e não só ganha outro fôlego. Este monumento, situado na Ribeira das Naus, foi uma homenagem que fizeram ao avô por ocasião dos 120 anos do nascimento. Além disso, há a herança da forma de olhar o mundo. Na nossa apreensão da realidade e da nossa forma de pensar, forma de olhar, todas as mensagens que ele transmitiu nas suas obras, que são sempre mensagens de uma grande clarividência, de uma grande simplicidade e uma grande busca da simplicidade. E outras coisas, como por exemplo uma frase que nós gostamos muito, em que diz: a alegria é a coisa mais séria da vida. Querem poder mostrar a toda a gente esse privilégio da obra deixada por Almada Negreiros. Entre as centenas de pistas para seguir, há estudos gráficos, desenhos, textos, poemas, correspondência com outros poetas e também, claro está, um arquivo pessoal e até agora desconhecido da vida familiar que escolheu partilhar com a pintora Sara Afonso. O espólio de Almada Negreiros foi fotografado por Duarte Belo, filho de Rui Belo. Comecei pelo meu pai, mas já fotografei coisas do Mário Cesarini, Teixeira de Pascoais, uma vez trabalhei também com Manuel Guzmão. E agora o Almada? Agora o Almada, fotografei uma parte do espólio do Almada. O escritório onde Rui Belo trabalhava mantém-se igual à memória de Duarte Belo. A mesa onde escrevia poemas noite dentro, as máquinas de escrever onde depois os datilografava, a biblioteca cheia de primeiras edições, muitas delas assinadas, notas soltas cheias de ideias para poemas futuros. Fotógrafo de profissão, Duarte Belo acumula livros sobre Portugal, mas também sobre o espólio de alguns escritores. Para fotografar o do pai, tentou ganhar
guardar alguma distância. Eu ponho um bocado no papel, assim, uma espécie de olho de pássaro sobre as coisas. De maneira que, no fundo, aquilo que mais me interessa na questão do meu pai, de olhar para o espólio dele, é tentar perceber o percurso criativo, ou os elementos que o levam a escrever um determinado poema, seguir o rastro das palavras. Duarte é um dos 3 filhos de Rui Belo e cresceu num mundo rodeado de livros e de pessoas ligadas à literatura. Não foi por isso que se sentiu diferente das outras crianças. Aliás, em casa, recusava-se qualquer ideia de vedetismo. Ele dizia-me, isto conta à minha mãe muitas vezes essa história, quando lhe perguntavam a profissão, ele dizia licenciado em Direito. Que ele fez uma primeira licenciatura em Direito, depois fez um doutoramento também em Direito Canónico, em Roma, e depois fez uma segunda licenciatura em Letras. De maneira que ele dizia que era licenciado em Direito, nunca foi de dizer que eu sou poeta, nem se pôr em bicos de espera. Ele queria era sossego e que o deixassem escrever, que era o que mais gostava de fazer. Rui Belo, Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Amélia Rei Colasso, Mariana Rei Monteiro e José de Almada Negreiros são apenas 6 dos muitos exemplos de portugueses que marcaram a história do país. Independentemente de terem ou não sido seguidos pelos descendentes, deixam uma marca na cultura portuguesa para sempre.